A NRF em Nova York é um dos maiores eventos de varejo do mundo, onde dita as maiores tendências de tecnologia e inovação. E hoje a gente conversa com a Joy Alano, que esteve lá acompanhando tudo e com um olhar único de moda. A Joy é palestrante, é consultora de moda, de varejo, é mentora de lojistas, estilista e já impactou mais de 10 mil alunos com seus cursos. Nesse papo a gente vai falar sobre os principais destaques da NRF e principalmente, né, como que se vive essa inovação na prática do dia a dia da moda. Então, Joy, obrigado por aceitar o convite. Eu acho que vai ser uma troca super legal aqui. A gente tem muita dúvida, muita coisa para te perguntar. Então, brigadão. Obrigada, eu que agradeço, a Futuriza o convite. Agora, mais um parceiro, eu acho, na minha estrada também. E acho que eu também vou ter dúvidas para trocar contigo, porque, gente, tá difícil de assimilar para nós que somos normais e não entendemos completamente esse universo que é a inteligência artificial. Mas eu tô muito animada com essa conversa, animada em trazer o meu ponto de vista, porque, enfim, fazer um download disso tudo para o varejo é um desafio. Não é fácil, Então não é vamos fácil. nessa, vamos conversar. Boa. E, cara, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é bem clássica, assim, né? Mas quando a gente fala em NRF 2026, né? Especificamente desse ano, cara, como é que tu resumiria em uma frase, Tá. assim? Posso ser clichê? Vai ser Pode. muito clichê o que eu vou falar. O futuro é agora. Cara, é inacreditável o que está. Bom, tu sabes melhor do que eu o que está acontecendo com o nosso varejo, que é o nosso ramo, né? A partir da IA. A NRF, eu entendi que ela não é um evento. Ela, você começa a ir na NRF e você vai entendendo o movimento do varejo no mundo. Tanto que é muito comum você falar com pessoas que foram em 20 NRFs, em 19, em 15. Luísa Trajano estava com a gente, ela vai, se não me falha a memória, 20 anos. E é a tua terceira, né? Essa é a minha terceira. E vira, de fato, um vício bom, porque você é impactado por algo que vai fazer parte do futuro muito próximo e, de repente, você começa a acompanhar como essa roda tá girando e talvez até entender os zeitgeist, sabe? Então, olha que louco, a gente, em 2024, era o ChatGPT, a IA nascendo, a gente entendendo, uau, então eu posso fazer uma pergunta, ele vai ser mais rápido do que o Google. Aí, em 2025, foi a mineração disso, eu gostei muito desse conceito, que é o seguinte, beleza, você tem né, um mecanismo que vai te ajudar, mas de que maneira que tu vai gerar valor a partir disso? Como é que tu vais aplicar? Como é que vai ser a gestão de dados? Aí, Felipe, a gente chega em 2025 e é jogado na nossa cara e a agêntica e é jogado uma possibilidade que nós olhávamos assim num futuro, aspas, distante. E que tá aqui, Já é batendo na hoje. porta. É agora. E olhando, assim, pro tema principal, tu consideraria que IA foi a bola da vez? Foi o que foi mais falado? Amigo, tem sido. Tem sido. Por mais que ano após ano outros conceitos sejam trabalhados, por exemplo, né, eu vou te trazer esse conceito, 2024 ESG estava muito forte, a questão da sustentabilidade como um conceito global dentro das empresas. Depois, no ano passado, foi muito forte também geração Z, consumo circular, a loja física, que a gente vai falar um pouco. Só que sempre, onde é que tá o dinheiro na mesa? Uhum. Tá na IA. Como otimiza isso, né? No fim do Processos dia, tradicionais. tipo assim, cara, é a IA que tá possibilitando real você otimizar teus processos, você ganhar velocidade, ganhar agilidade. É aquela frase assim, quem trabalha, entendeu da maneira certa de trazer IA, tem superpoderes. Visão, qual que é a virada, assim, olhando para esses casos de uso, né? A gente tem a possibilidade, obviamente, da IA como vendedora digital, ajudando em recomendações. Eu acho que isso foi algo que eles falaram muito pelos conteúdos que eu vi que saiu, né? Mas também tem o lado da pessoa física ali como stylist, de entender o comportamento, como que ela pode usar e combinar as coleções. O que que tu vê que mais foi falado, assim, nesse encaixe da IA? Ai, meu Deus, é uma pergunta que tem várias camadas e várias respostas, assim. São tantos touch points que a gente tem nessa conversa. Eu acho que
UCP, né, que é o Universal Commerce Protocol, pra mim foi uma parada que, tipo assim, um soco no estômago positivamente, que é a gente vendo a IA de fato como um agente nosso, saca? Tipo, eu comecei a brincar de certa maneira e entender essa proposta do Google que, assim, na prática, eu não sei como é que isso vai de fato acontecer, se é uma plataforma, se tem que ligar, eu não sei. Mas eu sei o que ele vai resolver pra gente. Então a gente não tá falando em 2026 de um chatbot mais evoluído. Nós estamos falando Um novo canal. de uma nova conversa, de uma busca semântica que é completamente compreendida por um agente que te conhece melhor do que o que tu sabes que tu queres de fato. Sim. Então, um exemplo. Ele pegou coisas nas entrelinhas que tu não contou pra ninguém, por exemplo. Não pra ninguém e que o vendedor não sabe e que na tua busca na internet tu não tem paciência pra ver. Eu vou dar um exemplo, eu comecei a fazer essa brincadeira. Tipo, eu fui convidada pra um casamento que vai começar ao meio-dia, eu sou madrinha e eu recebi a cor pêssego tal como amostra. Eu quero um vestido sexy, mas sem renda, sem bordado, me traga opções. Então, basicamente, se você fizer isso pro chat, por exemplo, hoje, ele vai já te responder, e o meu chat me conhece muito bem, é meu terapeuta, é meu stylist, é minha biblioteca. Aí, o mais massa foi que daí ele trouxe as marcas que eu mais consumo. Então, ele não trouxe aleatoriamente, eu passei um budget. Daí eu falei, o budget é desse valor e eu quero receber até não sei quando em Blumenau. Assim, hoje ele traz essas possibilidades. O que a IA agêntica vai fazer? Ele vai já calcular o frete, ele vai ver a forma de pagamento, ele vai fazer tudo. Uhum. e tu vai dizer assim, não, beleza, desses aqui eu gostei desse. E mais, ele só vai trazer as opções que tiver no estoque. Então, é a fricção zero. Verdade. É a fricção zero, sabe? Legal. E, cara, algumas análises que eu vi também não deixaram de lado a loja física, né? Comentaram muito sobre a questão de experiência, melhoria de serviço, tirar a fricção de acessar a loja. E como que foi isso na tua leitura, assim? Teve alguma novidade, alguma coisa que tu viu lá que falou, cara, as lojas precisam implementar isso? A novidade, na minha visão, é o seguinte: o jogo mudou completamente, Felipe. A loja ela não pode ser um pick-up center, ou seja, tu não podes ter uma loja com o formato que nós tínhamos no passado. Eu costumo dizer, aí trazendo para o meu varejo, tá? Para o varejo profundo de moda. Um ambiente para tu bater cabide está mais do que escrito que a IA não substitui o contato físico. Não substitui, especialmente um ponto que foi muito falado foi para a geração Z. A geração Z está cansada de ficar só no digital e ela quer quer o híbrido, ela quer a experiência do físico. Então, ponto. Estando em Nova York, a gente está num dos maiores laboratórios de varejo do mundo. A gente tem lá exemplos muito factíveis do que é esse novo mercado. Óbvio que estamos falando de flagship stores, Sim. óbvio que estamos falando de grandes grupos. Estão preparadas para aquele momento, né? Exato, que a gente não pode comparar com a loja que a gente tem aqui no bairro, né? Mas é preciso que as pessoas entendam que o formato como existia antes, ele não funciona mais. Então, qual que é a grande questão? A loja, ela tem que ser um ambiente que tu frequenta e fica mais tempo. Para isso, porque lá em Nova York, todas as lojas ou tem um café, um wine bar, um champanhe bar. A ideia é que a pessoa chegue e ela fique de certa maneira. Então, acho que essa não é virada de chave, é tipo assim, cara, a gente precisa acordar para isso. E exige o quê? Investimento, né, Felipe? A gente sabe. É caro você fazer uma reforma. Você precisa colocar o teu branding ali dentro, a tua identidade, o teu serviço. Enfim, são vários outros pontos que acabam sendo tocados, pontos sensíveis, mas que eu considero que desse ano para frente, em um curto espaço de tempo, ou o varejo de moda se atualiza de verdade, entende isso. É uma peneira, é um momento de peneira, sabe? A galera que vende o produto de qualquer jeito, que não tem uma relação íntima com o consumidor, que não tem um ponto de contato. Quem sou eu para dar essa sentença? Mas assim, vai se tornar cada vez mais difícil. É difícil. Eu vi, olhando para o intuito da loja física, ela tem até um propósito de legitimar as peças, né?
porque tu traz aquela relação com a marca, traz aquela relação com o próprio dono, às vezes de tu mostrar que, pô, eu conheço, eu frequentei, eu participei daquele ambiente, e isso bate muito num ponto que eu quero perguntar agora, que é a hiperpersonalização, né? E a gente, cara, como uma solução de IA, como uma startup de IA, a gente se preocupa muito com isso, e é o que a gente está querendo trazer muito, né, para esse ano, principalmente na visão de produto. E aí a pergunta é, cara, o que que tu viu disso lá, assim? Tu acha que isso é só discurso ou na prática tem como colocar no digital essa hiperpersonalização? Acha que faz diferença ou não? Mas é só o que falam. Os cases que foram para o palco falaram disso diretamente. A IA, ela tem que ter uma leitura humana gigantesca. Em várias conversas que nós tivemos, aliás, tu preocupado com isso, tipo, Joy, como é que eu trago essa linguagem para o meu time? Um exemplo, a gente deve falar mais sobre a Ralph Lauren, o Ask Ralph. Qual que é a grande questão ali? Existe um treinamento humano absurdo, entender o consumidor, entender como é a venda, o legado da marca e trazer isso para IA. Porque a gente não está falando só de termos genéricos, de busca, blusa branca. Nós estamos falando de algo muito mais específico e profundo. E daí essa IA, ela tem que estar preparada para dar a mesma linguagem. E eu até ouso dizer que muitas marcas de luxo, por exemplo, ainda não estão efetivamente nessa venda digital porque não se sentem seguras na linguagem, sabe, da marca conseguir passar exatamente. Que a Ralph Lauren está fazendo muito bem. E outras marcas também que a gente viu. Então, eu acho, Felipe, que a hiperpersonalização, ela não é um segredo, sabe? Mas ela é um grande diferencial ainda dos nossos dias. É um grande. Uhum. E agora que tu citou da questão do Ask Ralph, cara, isso repercutiu muito, né? Desde que eles lançaram, foi um grande diferencial e uma conexão com a marca. E eles fizeram um painel, né, falando desse assistente conversacional, e queria entender o que que tu achou disso, o que que eles trouxeram ali de Então, eu inovação, da fiquei. construção. Sim, a questão até. Quando eu vi tudo isso, eu tenho, como eu te falei, eu tenho muitas dúvidas com a relação estrutural behind the scenes, sabe? Como é que é uma programação disso, que eu não faço ideia. Mas qual que é o que que eu entendi por trás? O David Lauren, que é um dos filhos, e é o chefe de branding e inovação, está na marca desde os anos 2000, que foi quando a marca entrou no digital e numa parceria com a Microsoft. Então, super inovadores, né? Eu acho que isso já fala muito sobre a marca ter esse desejo de se aproximar. E uma das questões que eu achei muito interessantes, e de novo, bateu com a conversa que a gente já teve, Felipe, foi que a Microsoft passou diariamente 3 horas, o time de desenvolvimento, dentro da loja. Da Madison Avenue, a loja conceitual, para imergir na resposta, para imergir no que esse consumidor quer. E daí uma frase do David, que é muito convergente com o que eu falo no digital, é assim, ele falou, ninguém precisa de mais um suéter. O meu cliente não precisa de mais um suéter. Então, como é que eu faço como é que eu levo para ele um serviço de forma que ele sinta desejo? E daí está nessa relação de uma entrega mais completa, e daí você pode dizer, tá, mas é só mais um look? Isso todas as marcas fazem. Tipo, por exemplo, tu entra numa própria Zara, tu vê uma blusa, parece a calça, daí tu entra na calça, não tem teu tamanho. O que existe ali, daí, justamente essa inteligência amarrada do agente te entregar um serviço personalizado, mas ele já vai te mostrar exatamente o que atende a tua expectativa em termos de tamanho, relacionado ao estoque diretamente, né? Essa amarração da informação. Para não dar dica furada e Pra não. não ter fricção, tipo assim, cara, eu amei isso daqui, é isso que eu vou ter. Não dá pra baixar o app ainda no Brasil, né? É uma Então, pena. só tem Tá lá uma louco pra pena, porque. testar. Exato. Então, se tu for na internet, tu vai ver, mas não dá pra baixar ainda, é uma dó. Mas eu tô bem curiosa pra sentir isso na prática. Porque eu ouvi lá nos corredores uma fala de um Gen Z dizendo que ainda não tá como eles estão vendendo. Mas a gente consegue compreender o tempo que existe de aprendizado nessa curva, né? Sim. E ainda mais que as informações retroalimentam a IA, então, cara, isso é muito natural de no começo ter essa fricção e ela vai evoluindo. Eu acho que talvez um dos maiores desafios nesse processo todo, além de, obviamente, conseguir
ter uma tradução da linguagem da marca e manter isso, que eu entendi que as marcas estão, acima de qualquer outra coisa, preocupadas com isso e não ser mais uma resposta genérica. Eu não sei vocês, mas eu já consigo pescar quando um texto é de IA, quando, né? Então, não ser genérico, de ser específico. Eu acho que talvez um dos maiores desafios seja amarrar os canais, sabe? A questão logística, a questão de estoque, de manter isso tudo muito amparado, assim. Uhum. Legal. E, cara, uma pergunta sobre o GPT Commerce, né? Quando a gente fala ali do protocolo universal de compra que a Google trouxe, que foi um grande diferencial, já se falava muito, a gente até apelidou, né, de GPT Commerce, obviamente por causa do chat GPT, e já vinham vindo iniciativas que tendiam para ele poder fazer o checkout direto no GPT. E isso muda muito o e-commerce, porque hoje está muito pautado ainda na loja virtual tradicional, né? E tu ter que entrar numa página, procurar o produto, e como é que tu enxerga, né? E até o que tu ouviu lá de repercussão nesse painel aí do Google sobre implementar isso na prática, Bom, é né? esse ponto. Eu abro para a gente conversar sobre isso, porque eu adoraria outras opiniões. Então, as pessoas mais animadas que vão para a NRF para ter a novidade, sai todo mundo, tipo, como galinha quando bota um ovo, né? Mas aí é que tá, essa é a questão. Como é que vai ser isso na prática? A questão estrutural mesmo do negócio, eu não sei como é que vai ser feito. Então, quem que tá junto com a Google, né? Que eu lembro de cabeça: Shopify, a Etsy, Walmart e quem mais? Tem mais umas 2 empresas que eu desconheço, mas varejistas grandes. Aí eu cheguei no Brasil, fui falar com um amigo meu que trabalha numa das maiores plataformas de e-commerce que nós temos, da América Latina, talvez a maior. Falei: "Bicho, me diz aqui como é que esse negócio vai respingar pra gente", porque eles são concorrentes da Shopify, aliás. Aí o que eu fiquei pensando? Muitas coisas, Felipe, e me ajuda a raciocinar. Primeiro que assim, quando a gente está falando dessa ligação do chat com o marketplace vai dominar teu produto e vai te esmagar ainda mais. Quando a gente fala do teu próprio site, a gente precisa ter ali uma descrição de produto muito inteligente e tem que ter um site muito limpo. Tá muito conectado com o SEO, né? SEO, exato, Isso, mas não é só o que ele foi muito utilizado com os protocolos do Google ali por conta da busca orgânica, né? Só que qual que é esse movimento? É a unificação desse canal num outro formato, num formato intermediário, né? Em algo de intermediário que vai precisar dessas informações, obviamente. Então, qualquer pessoa que tenha loja, ela ainda vai precisar ter o conteúdo dela no ar, a descrição de produto, a foto de produto, vai ter que engajar. Só que o que é o grande diferencial? É o checkout anywhere. Tipo, cara, tu vai estar em qualquer chat conversacional, tu pode dar um ok ali ok, de uma e a coisa compra vai e a coisa acontecer. vai acontecer. Aí quando eu pensei nisso e trouxe para o varejo, tipo, tudo que a gente faz no Instagram e TikTok não vai ter valor, tipo, porque ele quer informação que ele pode encontrar. Mas aí tu vê nesse exemplo que eu dei de eu buscar um produto específico, não vai me dizer que tu entrar no site e ficar navegando é melhor do que ter alguém que te dá um menu completo. E vai atender. Quando eu fiz essa brincadeira, e façam vocês em casa, dá uma busca bem específica. De repente, bota um brinquedo. Eu quero dar um brinquedo pro meu sobrinho que tem tantos anos. Tararara. Cara, é muito mais fácil. Ele traz as marcas, os modelos. Já na faixa que eu quero, então eu faço isso daqui. Opa, esse aqui me interessei. Traz mais detalhes. Tarará, beleza, eu quero pagar. Posso pagar de que maneira? Ok, tá aqui. Aí existe toda uma outra questão, que é sobre o controle de dados, se você vai ter segurança ou não para colocar. Eu sou essas bem idiotas que eu boto tudo. E como essas grandes big techs de IA, né, vão se comportar nesse fluxo de informação, né? Porque eles podem ditar o jogo e falar, cara, agora paga para aparecer. Esse é o ponto que eu fico pensando, como é que o varejo picado vai conseguir de alguma forma espaço nisso? Essa questão tá fritando o meu cérebro. Eu quero Ainda entender como está é que vai muito impactar. nebuloso, né? Até o que a gente entende, obviamente, cara, trabalhando a fundo com IA, hoje a gente tem essa noção que ainda está muito nebuloso,
porque essas big techs, elas não abrem o jogo nesse sentido, né? Elas deixam todo mundo usar, jogar informação lá dentro e aí depois vai entender onde que eles É, vão ganhar com isso. Mas existem protocolos e boas práticas, isso já é fato, né? E podem te ajudar a ter o teu conteúdo achado por ela. E é a mesma coisa como funcionava com o Google, né? Inclusive, esse é um dos temas também de produto que a gente trabalha esse ano, porque a gente quer deixar camadas intermediárias preparadas para que os nossos clientes estejam adequados ao conteúdo deles ser favorecido lá. esse é o Entendeu? ponto que eu quero entender com mais clareza e ninguém conseguiu me responder, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, do varejo multimarcas, como é que ele faz para se adaptar? Porque um tempo atrás a gente falava, cara, site depende, tu vai ter um site se tu tiver como alimentar, como ter uma plataforma robusta e tal. Mas agora me parece que sim, é obrigado a ter, porque é obrigado para ser encontrado, para não ficar só no social commerce, né? Enfim, É é um o tema, futuro agora. é um tema complexo, o futuro Complexo. agora, mas, cara, eu estou muito confiante que nos próximos meses a gente já vai ter uma boa clareza disso, tá? Porque Eu tem acho que é muita isso. coisa. Tu falou, não são anos, né, Felipe? São São meses. meses, com São meses. certeza. Ô, Joy, além do holofote da Ralph Lauren ali, que, cara, causou bastante, teve mais alguma marca, assim, que tu Cara, vê que se destacou por eu lá? gostei muito do painel da Skins com a Emma Did, eu acho que esse é o nome dela. Ela é, aliás, não a conheci, uma mulher de 43 anos, aliás, mais nova do que eu, acho que era 42, com 4 filhos ou alguma coisa do tipo, que é sócia fundadora da Skins, que é a marca com a Kim Kardashian. Eu gostei muito do painel dela, porque ela falou muito sobre produto, ela falou muito. Era ela e um menino da Gymshark. Acho que esse é uma marca de fitness que eu não conhecia. E Tá eu, bem hypada agora, bem né? hypada, super por isso que eles estavam lado a lado, mas eu gostei muito da maneira como ela trouxe essa conversa pra mesa, como eles falaram da força da marca, sabe, Felipe? E eu noto a tua preocupação nos trabalhos que vocês executam e como é importante com o trabalho que vocês oferecem hoje de o branding da marca envelopar esse trabalho, sabe? Ah, e ela trouxe isso do conhecimento do público, os dois, na verdade. Ele é uma marca de fitness, gente, que vende pra galera maromba, como a gente fala aqui no Brasil. Então é a galera fortona e tal. E a Skins, todo mundo sabe, é a marca da Kim Kardashian, pra mim, uma das marcas, assim, mais incríveis do século, porque elas são extremamente nichadas, elas conhecem o público. E aí, uma das coisas que ela falou, duas coisas que eu achei muito interessantes. A primeira, ela separa 1 hora do dia dela, todos os dias. Quero fazer isso, Amanda, me cobre. Para estudar IA, para ela entender IA. Então, eu achei sensacional. Ela é CEO não só da Skins, ela é de outros projetos também. E a outra coisa que ela colocou, Felipe, é assim: nessa leitura que ela faz dessa hora, as tarefas dela, ela olha e diz assim: 3 perguntas, né? Esse daqui é para eu vou resolver? É para o meu time resolver ou é para IA resolver? Então, eu acho que isso é muito sensacional e hoje a gente precisa pensar Pra ter desta clareza maneira. em tudo que a gente for fazer, né? Eu resolvo, meu time resolve ou a IA resolve? É isso, entendeu? A gente tem essa terceira opção que vai facilitar. Então, eu gostei demais dessa lucidez dela para olhar para IA, sabe? Pô, muito legal. E, cara, falando em inovação de moda, muito se fala dos provadores, né? Que é os famosos provadores, tanto físico quanto virtual. Tu viu alguma coisa disso lá ou não? Cara, eu vi uma empresa mostrando algo parecido, mas ainda bem atrás do que vocês já fazem aqui com excelência. De ter esse desdobramento, mas assim, quando eu vi o trabalho deles, eu falei, gente, dá licença, vocês precisam conhecer o Futuriza. Real, assim, vocês estão muito adiantados nesse sentido, falando de demonstração de produto, tá? E tem o caso da Zara, né? Que nem foi tão falado lá, não entendi por quê. Eu achei que fosse mais explorado, mas que pra mim é também um pé na porta, assim. O caso da Zara, eu acho que ele repercutiu muito por conta de como eles usaram, né? Eles trouxeram realmente uma inovação ali no provador, implementando o vídeo, que era uma coisa que ninguém tinha feito ainda, e, cara, isso chamou muita atenção. E até o fato de
mostrar a grade de produto inteira já vestido na pessoa, né? Esse ponto de provador, eu acho que todo mundo já esperava que em algum momento fosse acontecer, né? Já prova relógios, assim, dependendo da marca que tu entra, tu bota o relógio no teu pulso, tu prova o óculos. Agora, fazer essa projeção real, e a Zara tá, enfim, tirando muitos medos da frente, fazendo o consumidor de fato se ver naquele produto. Eu acho que um dos grandes papéis do provador é fazer com que as pessoas se vejam, né? A projeção. E a Zara simplesmente diz assim, não, ninguém vai projetar você, é tu que tá aqui na sala, então, incrível, genial. É por isso que não é futuro, é agora, entendeu? Uma marca que tá botando tudo na É mesa. verdade, e, cara, ela sempre foi muito referência, inclusive vários clientes que procuram a gente sempre traz a Zara como referência. E, cara, em N quesitos, né? Seja nas imagens do e-commerce, no conceito, na tecnologia embarcada também. E daí, desculpa te interromper, Felipe, mas aí trazendo para a minha galera, né, o pessoal que eu converso, eu não sei se no podcast teremos também varejistas, lojistas, mas olha só como é urgente a gente realmente acordar e pensar, bicho, você tem uma Zara que tá botando a cara e o corpo do teu cliente para provar digitalmente, e às vezes o trabalho do dia a dia, que é o provador que você tem que fazer, que você não tá fazendo. E por N razões, às vezes é falta de tempo e tal, e daí entra empresa, né, entra tipo a Futuriza, que possibilita de alguma forma essa reprodução de conteúdo, para que a gente consiga chegar com mais frequência e mais assertividade até os olhos de quem compra. Então, você imagina, todo mundo quer um pedaço da pizza, quer um pedaço desse mercado. Mas você tá competindo com uma Zara que tá botando a cara e o corpo do teu cliente. Exatamente. E tu tem caminhos para chegar mais próximo dessa experiência. Exato, eu detesto, eu não gosto de Cavaleiro do Apocalipse, sabe? A pessoa que diz assim, olha, mas assim, estamos num momento, vivendo aí um elo entre... Tem que estar antenado, senão, Consegue compreender? cara, Eu tava vai pensando ficar nisso. muito, muito para trás, né? A gente tá vivendo um momento que, tipo assim, a gente é a geração que tá saindo completamente do analógico e tá com o digital aqui, então... Uhum. Pô, legal. E voltando um pouquinho nas lojas físicas, cara, com questão de cenografia, vitrine, tu viu muita coisa lá de diferencial, assim, também? Muito. Nossa, Nova York é um laboratório, é um respiro, é uma inspiração. Em setembro do ano passado, eu levei um grupo de mulheres para lá, e se eu não vou fazer isso de novo. Mas tem algumas lojas, assim, que são um super case. A Skins é uma delas, que eu acho que ela tem esse branding muito forte. A Lululemon, com uma loja Também tá lindíssima super também. hypada. Super hypada. É muito louco, porque Sim. cada vez que você vai para Nova York, tem brasileiro ainda mais, né? Tem o efeito manada do brasileiro. Então todo mundo vai para essas mesmas lojas. Mas é porque realmente tem uma entrega diferenciada de experiência de produto. E agora, para mim, o creme de la creme, assim, é a loja da Prantan. E tá lá no distrito financeiro de Nova York, não tem nada lá, tipo, específico. Ela se destaca. Felipe, a loja, ela é indescritível. A pergunta de todo mundo que passava lá é como será o payback dessa operação? Porque é surreal, não dá pra explicar com palavras. Assim, tu chega num primeiro andar e daí tudo muito pro impacto, né? Eles querem impactar quem entra lá. Então, num primeiro andar, uma loja que tem uma iluminação que vai mudando, acompanhando o caminhar, uma curadoria, que daí eu acho que a palavra mais forte que a gente traz desse varejo de Nova York é curadoria, que produto que vai estar lá. Então, na Prantan, a gente não vê a marca. A gente vê o espaço integrado. Galeria de a arte galeria, mesmo. a conexão que eles fazem. E daí você vai descobrindo o segundo andar, tu vai no primeiro andar, tu acha maneiro. Aí tem um café absurdo de lindo com preços acessíveis. Então não é tipo, eu vou lá e não vou tomar. Não, tu vai porque tá ok o preço do café. Aí você vai num segundo andar, é inacreditável a decoração, os touch points, assim. Aí tem um bar, aí depois você vai caminhando e tem é difícil de falar, né? Mas uma galeria de produtos de beleza. Aí tem um champanhe bar, aí tem uma parte de produtos curados, de vintage. Aí você desce para um salão com mais restaurante. Então a loja é feita para você entrar e viver. Como trazer isso para nossa vida? Essa é a questão, né? Porque
Esses grandes exemplos são feitos com um aporte multimilionário, anos de reforma. Mas eu acho que o que fica pra gente é compreender o seguinte, para mim, a grande virada de chave. O nível de consciência do consumidor está acompanhando essa evolução do varejo. Tem um livro do Ferreirinha maravilhoso, indico sempre a todo mundo, que é O Paladar Não Retrocede. Mas o livro já vale por esse título. Então, imagina o seguinte, quando a gente tem hoje um mercado orientado pelos influenciadores, onde eles mostram pra gente, Courchevel, agora tá todo mundo vendo, né? Ah, vamos esquiar, a roupa, o que eles comem, os hotéis que ficam. Quantas milhares de pessoas são impactadas visualmente por essa experiência? Aí o que acontece é que assim, a gente não pode querer entregar o mesmo trabalho de 10 anos atrás. A loja ser o mesmo ambiente. Evoluir na experiência, mesmo que seja em passos curtos, né? Exato, e assim, quando a gente vocês vão estar no Raras agora, aliás, estou super feliz com isso, vocês vão ver a nossa preocupação com todos esses pequenos detalhes, porque as pessoas querem se sentir únicas, valorizadas, elas querem se sentir que a experiência foi feita para elas. Então, quando a gente traz isso para o varejo, a gente precisa traduzir isso de alguma forma. Se tu só vender roupa, fizer uma loja cheia de cabide, com teu estoque amontoado ali, so sorry, não vai ter nada diferente. Vai perder uma loja que não tem um provador instagramável. As pessoas não pensam nisso. Cara, tu tem que ter um provador que tu entra, que tu vai dizer assim, ó, caraca, que espaço lindo, eu quero fazer uma foto aqui. Porque essa consciência de que cada lugar é um ponto de contato para tu expandir tua marca, as pessoas têm que ter. Então, eu me perdi no começo, mas eu não sei se eu respondi. Não, super respondido. Acho que a experiência conta muito e, cara, independente do orçamento, cara, tem muitas coisas criativas. Acho que a internet ajuda muito nesse sentido e principalmente as redes sociais. E até queria trazer esse ponto das redes sociais, porque se fala muito, né, agora, principalmente no Brasil, agora com a entrada do TikTok Shop. Eu queria entender, cara, o que foi comentado lá dessa questão do social commerce, né? Cara, canais de venda, marketplace. Sim. Ano passado, o TikTok foi um dos assuntos mais abordados, esse ano quase não. Então, por conta do movimento, das vendas que ele teve nos Estados Unidos e no Brasil se falou muito dessa possibilidade. Então, para mim, o TikTok é o nosso próximo oceano a ser explorado, né? Eu acho que ele ainda tá... Nossa, tá tipo assim, no comecinho da potência que ele tem. Por quê? Se tu fala hoje com lojistas de moda, as pessoas têm uma impressão de que o que é vendido no TikTok... Tem duas formas, né, de vender. São... Puta, até esqueci o nome. Como é que é quando as pessoas fazem propaganda dos produtos? É tipo GC, mas tem outro nome que eles dão. E tem as live shops. Eu sou impactada por produtos muito baratos, muito populares. E tudo que as pessoas usam, os afiliados, né? É tipo afiliado, né? Que a pessoa ganha uma comissão. É tudo muito pobreto alegreto, sabe? É um produto que não fala comigo e não fala com uma parcela da grande, que é o mid-market. Tipo assim, cara, eu não quero esse produto. Então, eu conversei isso com o pessoal do TikTok lá. Inclusive, o TikTok vai estar no Raras para falar sobre isso. Porque o que eu entendo primeiro, é uma galera múltipla, assim como o Instagram que tá lá. Não é só Gen Z, tem millennials e tem geração prateada que tá lá. Então, são pessoas que hoje têm um comportamento de consumo diferente. E a minha pergunta é, cadê as marcas, as lojas, para levar o seu produto para lá? E o mais sensacional do TikTok Shop é que eles entram numa parte chatíssima, que é o fulfillment da jornada. Tipo assim, cara, eles têm... Tu compra com 3 cliques, se tu tiver teus dados ali, tipo eu, né? É super rápido, eles coletam, eles fazem a logística, eles entregam. Então, cara, e a minha incomodação é pra isso, sabe? Nesse sentido, eu acho que o Instagram tá deixando um dinheiro na mesa de Sim. absurdo. Muita gente migrando e gastando mais energia, né? No sentido... Exato, então assim, ainda acredito, o social commerce, óbvio, hoje ele é, pra mim, um dos veículos mais importantes para fortalecimento de marca, para expansão e tudo, mas eu acredito que tem um dinheiro na mesa absurdo no TikTok Shop, assim, especialmente pro mid-market, que não é o produto mais barato, ainda não é o de luxo, mas ali. Inclusive, eu tenho informação de que o TikTok foi atrás da Granado, tem até
A Milena tá usando o perfume da Granado, que eu amo, que eu tô usando também. E eles foram atrás da Granado pra fazer tipo, estão lavando de vender, porque daí o que acontece? Para grandes marcas, né? Eles encontram o produto Halo deles, e esse produto é. Quem aí já não foi impactado pelo perfuminho de casa da Koala? O chá branco, todo mundo. Só que o que eles estão fazendo ficou famoso e aí não, eles estão nessa busca, sabe? E eu acho que os Desde lojistas. descer a grade de produto completo, faz um produto É isso. Pra... e para Aí tu é descoberto e depois tu entra no. e vai Vai colocando aos entrando, poucos. aham. Pô, legal. E agora, cara, pensando até meio polêmico, né? A gente olha para as oportunidades que um lojista, que uma marca de moda tem hoje. Ah, entre a loja física, marketplace, experiência, cara, o que que tu acha que tem mais oportunidade perdida, assim, tipo, ou oportunidade que vale mais a pena gastar Olhar, né? energia? Para Uhum. olhar, vamos lá. Sem sombra de dúvidas, eu acho que a aceleração do mercado, a agilidade que as marcas precisam de conteúdo, trazer a IA para esse processo é mandatório. Mandatório. E aqui eu vou ser polêmica falando isso, porque, tipo, a minha vida inteira eu trabalhei com grandes equipes de fotografia, modelos, editores, maquiadores, fotógrafo, a galera da pós-edição. Porra, essa galera toda tá, tipo, na corda bamba, literalmente, sabe, Felipe? Mas é um absurdo. Cara, é tipo assim, não dá pra ir contra. A gente que entende como funciona a indústria, olha pra isso e diz assim, bicho, quantos problemas eu estou solucionando? E a gente vai ter que realocar, né? Vamos ter que se atualizar. É a evolução que a gente tá vivendo. E no começo, eu juro pra ti que eu fui a pessoa que falei assim, cara, quantos empregos, que não sei o que. Até tu olhar e dizer assim, ó, meu Deus, mas é surreal a qualidade, é surreal a agilidade. Então, esse é mandatório, entender de que forma que tu vais trazer isso, essa transformação da imagem. O ponto físico, se ele existir, ele precisa também passar, esse é um dos pontos que eu trago no Raras, né, tipo, você não precisa ter a loja no ponto mais caro, contrário, você pode botar a tua loja num prédio, hora marcada, porque é experiência. Então, definitivamente, você precisa entender o ponto físico como um ponto de experimentação, assim, não tem como. Então, eu acho que trazer esses 2 pontos para o teu negócio é o foco, assim, na minha visão, né. Qual que é a Sim. tua? Cara, eu olho muito para duas frentes, né? Eu acho que são até casados, né? Obviamente, o lado tecnológico, que a gente fala muito e que a gente está se especializando, que é a IA. Então, acho que isso tem oportunidades que eram impensáveis até então e que ela é muito casado com a experiência. Então, por isso que eu falo da experiência. A IA te proporciona eh, trazer experiências diferentes de hiperpersonalização, de provar o produto, de sentir, de colocar aqui detalhes técnicos e promocionais que antes não tinham como ser explicados de forma tão fácil, Total. entendeu? Então, acho que esses dois pontos, para mim, eles são meio que juntos, assim, e que hoje é um tema que, cara, se a marca não tiver alguém dentro olhando para isso, cara, ela tá jogando dinheiro fora Nossa, a rodo, nossa! entendeu? E aí que tá uma grande questão, assim, a gente vê a quantidade de marcas que ainda não tem um e-commerce bem. Tô falando de marca, não tô nem falando. Que não tem um e-commerce que acontece. Sabe, cara, tem que colocar a força ali, tira a força de marketing e transfere isso daqui pra IA. Aí tu falou, eu lembrei agora de uma startup que eu visitei, muito bacana. Daí a gente começa a pensar nas possibilidades, né? Uma delas era tipo, a pessoa pega o produto na loja, daí ela bota, talvez pra ti nem seja novo, aliás. Bota o celular e daí tem uma animação que vai acontecendo no produto ali, ou ele já traz uma informação adicional. E espaços, quando você baixa o aplicativo, um espaço como se fosse um metaverso, vai da marca, mas muito maneiro, né? Tu entra no universo criado pela marca, aí quando você clica no produto, ele vem uma série de abas. Você vai ter a informação técnica, você vai provar o produto, você vai ver ele em uso. Então, a gente precisa compreender que nós estamos caminhando para isso, né? Não basta eu ver só o produto na mão, no ponto físico. Eu quero Exato. mais informação sobre Materializar ele materializar. digitalmente, né? E aí, uma outra coisa que tu falou, eu não queria perder, é sobre a descrição dos produtos. Por exemplo, as marcas não conseguiram entender ainda
o quanto isso é importante, sabe? Numa venda, num site, numa especificação técnica, de trazer de forma mais completa essa experiência do que é o produto. E não só, ai, essa blusa é linda, é feita num produto super macio, e num tecido super macio. Não, Só adjetivos e não explica nada, não né? explica nada, assim. E a gente entende que a IA entra para ajudar nisso, porque ela quer cruzar a dor do consumidor com o que teu produto entrega. Exatamente. Então, ou seja, se a descrição dessa não tiver coerente, ele não vai te encontrar, né? Então, isso precisa ser muito, muito amarrado. Pô, legal. Cara, muito legal o papo. Agora, para finalizar, Joy, além da NRF, obviamente, né, e do Raras, eu quero que tu fale um pouquinho pra gente, quais outros eventos globais e nacionais que tu recomenda, assim, para acompanhar quem trabalha com moda, né, e quem gosta de tecnologia? Cara, vou ser bem honesta pra ti, assim, a NRF ela entrou no meu cronograma e é o que pra mim tem feito mais sentido. Estou tentada a conhecer o SXSW, mas eu acho que ele se distancia muito. É que assim, a gente precisa, eu acredito muito no foco, sabe? Em estar presente pra minha comunidade. Então acho que a NRF ela me alimenta muito disso. Eu tô cada vez mais segura, aliás, de fazer as minhas próprias leituras, ter a minha análise crítica, fazer esse download. E no Brasil, amigo, para a galera que eu falo, não existe evento melhor do que o Raras. Tu deixou a bola quicando. É um evento que a gente vem para a terceira edição, então eu acho que nessa edição eu dou meu nome, sabe? Eu finco o pé e digo, cara, já acontece. É um evento importante e relevante, então o foco são lojistas, é quem tá com a barriga no balcão mesmo. É para onde as marcas que vendem em multimarcas olham e todo mundo quer um pedacinho dessa lojista que está muito desamparada, Felipe. Porque todas as marcas querem brigar pelo espaço dela, mas poucas estão dispostas a, de fato, que é o que você está fazendo lá, trazendo essa informação, que a gente até está conversando de que maneira que vai ser factível para ela, mas a gente vai descobrir juntos, inclusive. Então, é um evento de 2 dias, onde a gente fala sobre todas essas inovações de NRF, mas não só, é muito na prática. Vem palestrantes incríveis de varejo mesmo. Esse ano a gente tem a Celina Kochen, que é conhecidíssima no varejo, mas expert em franquia. Tem a Lu Wojcik, que foi CEO da Arezzo, trabalha na Arezzo há 17 anos. Uma mulher que começou como modelo de calço, que a gente fala, e chegou até o cargo máximo. Jorge Greenberg, Paulinho Celani falando sobre VM, vamos ver a Luciane falando sobre gestão de estoque. Então é um evento que eu tento abarcar várias frentes. E tem 16 estados vindo para cá, tô bem feliz. Então, todo mundo isso. que é de Blumenau, né, nos dias... 29 e 30, nós já estamos com os ingressos esgotados, eu não sei quando que vai ao ar. Então, ingresso físico esgotado, mas a gente tem o Raras Live Experience, onde eu contratei uma super plataforma de IA para trazer o conteúdo ao vivo, sem corte, sem edição, para o mundo inteiro daí. Pô, super legal. Então fica o convite aí para todo mundo. A Futuriza, obviamente, vai estar lá, trazendo toda a inovação de IA para imagem de e-commerce, provadores virtuais, todos os recursos que a gente tem para ajudar os lojistas e as marcas a apresentar melhor os produtos no digital. Então, Joy, cara, muito obrigado por compartilhar. Foi muito legal esse papo. Acho que a tua visão, principalmente, cara, com essa curadoria de moda, todo esse olhar e principalmente a experiência que você teve já na feira, né, para saber o que evoluiu, é muito rica. Eu acho que vai ajudar muito ao nosso público. A gente gosta muito de trazer esses conteúdos, né, não ficar falando só focado em tecnologia, mas realmente o uso disso na prática, né? Então, cara, eu acho que deu pra gente trocar boas ideias aqui, então muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Valeu!